noite, gente, acabei de chegar do banho agora. Aí, no banheiro que eu me lembrei de ler a palavra de Deus. Porque eu tô aprendendo muito, gente, tá sendo tão bom pra mim. Antes eu tinha, assim, uns sonhos, umas vontades, uns desejos, assim, bem diferenciados, sabe? Assim, umas coisas, assim, sei lá. E Deus tá me mostrando. Eu vou comentar um deles, gente. Igual, quando eu era menina, minha mãe não era presente na minha vida, né? Não era uma mãe que ficava em casa, ou era uma mãe que me batia, uma mãe que me xingava. Era uma mãe, assim, que sempre falava nomes feios pra mim, que, sei lá, gente, falavam coisas, me batia muito. Batia nos meus irmãos também, filhos dela. E me agredia com palavras, me batia também fisicamente. Era uma mãe ausente. Então, assim, falava mal de mim para as pessoas, falava mentiras sobre mim. Então, assim, tinha meu pai era sempre calado. Meu pai falava muito pouco, meu pai era alcoólatra, mas era um homem, assim, que falava pouco, nunca bateu na minha mãe. Eles se agrediam com palavras, assim, muito raramente, mas acontecia, assim, brigas entre eles. Então, eu tinha também uma vizinha, que era vizinha da minha mãe, que ela agredia muito meu pai, agredia muito a mim com palavras, dizendo que eu mais o meu pai éramos preguiçosos, gritava, falava que eu era, com nomes feios, né? Essas coisas assim. Então, a gente vai crescendo achando que a gente precisa de ter um amor, precisa de ter um amigo. Então, você cresce achando assim que você precisa do amor do ser humano. Que se você não tiver o amor do ser humano, você não vai sobreviver. E depois que eu comecei a ler a Bíblia, depois que eu comecei a fazer esse estudo, eu comecei a perceber e a sentir dentro de mim que o único amor que eu preciso é o de Deus. Que esse amor que me completa. Que eu não posso escutá-lo com a voz dele. Ele não pode me abraçar fisicamente, ele não pode estar aqui fisicamente comigo. Mas eu lendo os capítulos, eu vejo que ele mesmo não estando aqui fisicamente, ele não estando falando com a voz dele para mim, ele arruma um jeito de mostrar para mim que ele está presente na minha vida. Ele arruma um jeito de dizer para mim assim, não, não fica triste não, sabe? Você não está sozinha. Às vezes assim eu tô aqui, fico triste, fico decepcionada com o ser humano, acho que o ser humano é muito ingrato. E aí eu olho assim, eu vejo assim os passarinhos, eu falo, poxa vida, na Bíblia fala que os passarinhos não trabalham, não fiam, mas Deus não deixa faltar nada para eles. Olha que coisa linda, Deus deu o passarinho, deu o canto do passarinho para a gente de graça e eu tô aqui reclamando, gente, eu tô suando. Eu acabei de tomar banho, olha como eu tô transpirando, de tão calor que tá aqui. Deu um temporal essa madrugada. E na parte da manhã, horrível. Tô achando que vai chover novamente. Colatina no Espírito Santo, nossa. Também no interior daqui, árvore caiu, destelhou casa. Nossa, teve até moto, o vento jogando. Foi 100 km por hora de vento. Então, Deus, ele tá ali. Não, tem que tirar esse troço aqui. Eu tenho que tirar isso aqui. Deus está nas pequenas coisas, que na verdade que não são pequenas, são grandes, né? São maiores do que aquela que você acha que são. Porque às vezes você pensa assim, ah, poxa, se eu tivesse R$ 1 milhão, R$ 1 milhão, gente, não dá para comprar casa muito boa, mas não, tá? Se eu tivesse 2 milhões, se eu tivesse 60 bilhões de reais, vou colocar aqui bilhão, porque hoje 1 milhão já tá indo embora. Eu tava vendo ali que aquela menina Larissa Manoela, que os pais pegaram o dinheiro dela, é isso que estão dizendo, né, gente? E ela que falou, né? Ela comprou uma casa de 4 milhões de reais. E que não é uma super casa não, entendeu? Comprou uma casa de 4 milhões. Na minha cidade, uma casa assim, pequena, que não tem, caindo aos pedaços, é 300 mil, 280 mil. Caindo aos pedaços, onde você tem que reformar, aonde você tem... Então, assim, hoje, se você for olhar pelo dinheiro, você tem que ter bilhões de reais para você manter um padrão de vida bom, entendeu? Então, é melhor a gente se contentar com o que a gente tem, porque, na verdade,
nós não vamos levar nada quando a gente morrer. Aconteceu, gente, foi ontem, 1 hora da tarde, aqui na minha cidade, que um homem que trabalha numa empresa aqui, é até do Sebastião Salgado, aquele pintor, ele é da nossa cidade, ele é daqui, ele nasceu aqui, os pais dele é daqui, e ele fez aqui um lugar chamado Instituto Terra, onde até pessoas de fora vêm para estudar sobre a terra, sobre plantas, biologia. Então, esse homem trabalha lá, tem vários funcionários. Diz que ele falou que estava com dor de cabeça. Um funcionário levou ele para o hospital, porque estava sentindo muita dor de cabeça. Esse funcionário não esperou ele, veio embora, deixou ele no hospital para esperar. Você, né, é UPA, né, gente? É emergência, tem que ficar esperando. E veio embora. Nisso as câmeras pegaram, porque a câmera fica assim de frente para o hospital, de frente, porque nós estamos na divisa do Espírito Santo. Nós estamos assim, colados com o Espírito Santo. Nós estamos colados com o Espírito Santo. Minas Gerais e Espírito Santo colado. E o hospital, ele faz divisa, ele divide ali o hospital. Então, esse homem, as câmeras pegaram ele saindo do hospital, ele na calçada, e ele saiu a pé, com a roupa da empresa que ele trabalha, andando para o lado do Espírito Santo. Desde 1 hora da tarde de ontem até agora, não encontraram este homem. Até agora não encontraram, não sabe do paradeiro dele. Então, assim, surtou, pode ter dado um surto nele. Disse que ele era um homem muito calado, aguentava muita coisa calada. Gente, eu aguentei muita coisa calada na vida. Eu aguento ainda, sabe? Mas hoje, o meu diferencial é de você estudar a Bíblia e conhecer mais de Deus, é que você, quando percebe que você está muito cheia, você fala com Deus. Você se ajoelha, você deita. Eu, por exemplo, quando eu vou deitar para me dormir, antes de dormir, eu vou conversando com Deus até eu dormir. Eu não pego no celular. Eu vou assim, às vezes eu pego no celular, começo a ver alguma coisa, daquela vontade. Sabe quando você sente aquela vontade de comer alguma coisa? Eu sinto aquela vontade de conversar com Deus. Aí eu vou falando da minha vida com Deus, vou comentando, nossa Senhor, aquele dia eu fiquei machucada, aquele dia eu fiquei mal. Aí eu falei aquele troço com aquela pessoa, me arrependo. Me perdoa, Senhor, por ter feito aquilo. Me perdoa, Senhor, por ter bebido e falado aquilo. Ô Senhor, me perdoa por ter bebido. Gente, quando eu bebo, que é muito raro, é 2 vezes no mês, o máximo que eu bebo. Eu bebo aqui, entendeu? Aí, não é beber de beber muito não, sabe? Mas é porque como eu não tô acostumada, eu fico bêbada muito rápido. Eu não gosto de cerveja, então eu bebo assim, um suco com um pouco de vodka. E aí, eu fico aqui, eu gosto de beber durante o dia, que eu tô dentro da minha casa. Não gosto de beber na casa dos outros, porque eu posso falar alguma coisa, né? Indevida, porque, né? Sabe como é que é bêbado, né? Fala as coisas, fala o que, na verdade, fala aquilo que é verdade, aquilo que ele pensa, por causa do cérebro dele. Então, esse homem, ele sumiu. Às vezes você tem vontade de sumir também, mas eu já tive vontade, às vezes, de sair andando assim, por ingratidão, por sentir deprimida. A gente se sente deprimido por algum motivo, gente. Sempre tem um motivo. Ou por causa de um filho que te traz muita ingratidão, ou por causa de um marido que te trata mal, que não te trata bem, ou por causa do seu trabalho, você está trabalhando demais, ou você não é valorizada no trabalho, ou você se sente mal com você mesma, igual eu. Eu, às vezes, não me sinto bem comigo mesma, com o meu corpo. Mas eu já tô parando com isso, sabe? Porque minha barriga, gente, nossa, vou falar pra você. A minha esperança era ter feito uma cirurgia plástica. Quando eu mostrei meus exames pro cirurgião plástico, ele falou, você não pode fazer cirurgia plástica, senão você vai morrer, você tá cheio de problemas de saúde. Primeiro você cuida dos seus problemas de saúde, que são muito graves, depois você faz a cirurgia plástica. Eu vou ter o maior prazer de fazer. Nesse dia, gente, eu fiquei tão triste, tão deprimida, e comecei a conversar com Deus, falei assim, Senhor, pra quê? Às vezes você faz lá um corpo bonito para colocar um cropped. Eu já tô com 47 anos, 48, acho que é 47. E aí você vai ficar vulgar, porque muitos homens acham vulgar. Não sei, você vai querer ser um pedaço de carne para mostrar para os outros, para,
Seduzir quem? Eu não gosto de ninguém, não sou apaixonada por ninguém, não quero, graças a Deus. Nossa, senti uma coisa que Deus tirou de mim. Eu falei com a Aparecida ontem. Foi essa coisa assim de se apaixonar. Você tá entendendo? Gente, Deus me mostra tanta coisa e fala, quando a pessoa tá conversando comigo, ele fala assim, olha isso aí. Escuta isso aí, presta atenção nisso aí. Você tá entendendo? O que a pessoa faz com a outra pessoa, o que ela fala da outra, ela vai falar de você também. Cuidado, entendeu? Então, assim, eu tô tendo. Nossa, eu tô tão difícil de gostar dos outros, gente. Graças a Deus, eu agradeço a Deus por isso, que eu era muito sentimental, eu era muito sonhadora, eu era muito, assim, romântica. Aí eu me apaixonava, eu sofria, nossa, hoje em dia, eu sou apaixonada por Deus. Porque eu sei que ele é minha família, eu sei que ele é meu melhor amigo. Hoje eu não sofro. Gente, eu falo pra você que eu vivo a minha vida, sabe? Às vezes, quando alguém vem comentar da vida do outro, aí eu falo mesmo. Aí eu comento. Mas se eu estiver quietinha ali, eu fico quietinha ali estudando, que eu estou fazendo pós-graduação, fico estudando, vejo um vídeo aí de um camarada que eu estou vendo a respeito de amor próprio, de cura de criança interior. Mas assim, só se a pessoa vier falar da outra mesmo, aí tudo bem. Eu vou e falo, sabe? Sou muito sincera. E tem uma coisa que eu gosto muito de mim, é ser sincera comigo mesma. Eu sou sincera com os outros e comigo mesma, sabe? De virar pra você e falar assim, Luciana, você fez cagada. Eu sou muito sincera comigo. E eu converso comigo mesma, meu eu interior, meu coração. Eu converso comigo, eu procuro olhar pra dentro de mim. E sentimento é esse que você está sentindo, Luciana? Já vai orar, minha filha, vai orar, vai pedir a Deus para parar com esse sentimento aí, tá errado. Eu sou muito assim, gente, tô aqui no brechó, hoje, graças a Deus, eu vendi R$ 85. Não é fácil, tá, gente? Às vezes é isso no mês. Não é fácil, mas Deus vai dando força. E graças a Deus, né, gente, que é próprio aqui, não paga aluguel. Então, assim, eu vou comprando as roupas, pagando à vista. Eu compro o tanto que dá, o tanto que eu posso pagar à vista. Eu não gosto de ficar devendo ninguém. E não sou de luxo, sabe? Não sou de muito luxo, esse negócio de luxo assim, não sou. Eu fui criada, minha filha, fui criada a beiracais, pegando lambari, sabe? Que não tem nem carne, lambari. Pegando lambari para comer com arroz puro, quando não tinha feijão. Meu lazer era ficar com a minha tia ia pescar, eu ia com ela, ia para as pedras, ficava olhando assim para o rio. Sentava de manhã, pegava um pedaço de broa da minha avó, porque a gente morava no mesmo quintal da minha avó. A minha tia fazia um pedaço de broa, minha tia fazia broa todo dia tinha uma broa nova. Aí pegava um pedaço de broa de manhã cedo, aí pegava um café na casa da minha avó, da minha tia, e sentava na beira-cais e ficava olhando assim para aquela imensidão do céu. Ai, ficava olhando assim para o céu, para as águas, para as pedras, e falava, que coisa bonita, né? Gente, de verdade, eu vi um passarinho assim, sabe? Que chegava perto de mim assim, na beira-cais. Eu olhava e falava, nossa, que coisa linda, que coisa que só Deus pode fazer. Então, você não tem os sonhos assim, não tem sonhos, sabe? Eu tenho assim, que sobreviver. A gente tem que trabalhar para sobreviver, pagar nossa água, nossa luz, que tá cada vez mais cara, né? Comida, nossa, gente, comida tá cada vez mais caro, né? Nossa, qualquer coisinha que você vai comprar, leite condensado na minha época de criança, só rico tinha. Agora também tá começando a ficar assim. Leite condensado agora vai ser só rico que vai poder comprar, do jeito que tá indo. Vamos aqui em 2 Samuel, capítulo 9. Eu vou no capítulo 8, nós terminamos no versículo 18. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. E os filhos de Davi se tornaram ministros principais. Davi é o rei Davi, ungido por Deus, como o rei do povo de Deus, que é o povo de Israel. Então, vamos aqui, capítulo 9, versículo 1. Então, o rei Davi, ungido de Deus, disse, resta ainda alguém da casa de Saul? Saul era rei, ungido por Deus. Foi o primeiro ungido de Deus, porque o povo israelita, quem era rei deles
é Deus, pai de Jesus. Só que o povo de Israel, como Deus dizia, obstinado, pediu para o profeta colocar um rei ser humano, porque só o profeta ouvia a voz de Deus. Aí Deus ficou triste com o povo de Israel. Deus ficou triste com o povo de Israel. Aí Saul, ele foi o primeiro que ele ungiu como rei do povo dele, de Israel. Mas Deus ficou chateado com o povo de Israel, porque ele é rei, somente ele é rei. Ele não divide a glória dele com ninguém. Mas ele falou, então tá, estão querendo, eu vou dar. Aí Saul começou a ser orgulhoso demais, sabe? Começou a achar que ele era Deus. Aí Deus não gostou disso não, porque tu tem que consultar a Deus, tem que pedir permissão a Deus, porque rei é Deus mesmo. Então, ele pegou e falou assim, não, eu vou tirar Saul desse reinado, eu vou ungir outra pessoa. Ele ungiu Davi. Davi era o 8º filho de Jessé. Davi era o mais novo, era o que ficava lá no deserto, olhando as ovelhas do pai dele. E ele foi escolhido de Deus, o Davi. Davi, ele matou Golias. Ah, matou Golias por mérito de Davi? Não, foi Deus que fez com que ele matasse Golias, né? Porque pensa, com a pedra, sabe que negócio de matar passarinho? Eu esqueci o nome daquilo. Então, foi tudo à vontade de Deus. Saul percebeu que mandava Davi para a guerra. As guerras eram, tipo assim, ele ganhava todas as guerras. Davi, tudo que fazia, prosperava. Então, Saul percebeu que Deus estava com Davi. Então, Saul começou a ficar com ciúmes. Falou assim, vai tomar meu reino, vou ter que matar ele. Saul perseguiu Davi. Antes ele o amava, mas quando percebeu que Deus estava ungindo ele, fazendo com que tudo que acontecesse, que ele prosperasse para o lado de Davi, ele ficou com ciúmes e queria matar Davi. E Davi não matava ele. Davi teve várias oportunidades de matar Saul, mas não matava porque ele falava que não ia matar o ungido de Deus. E ele mandava matar quem matou. Ele mandou matar quem matou Saul. Porque, na verdade, quem matou Saul foi até Saul mesmo, porque Saul estava na guerra, estavam lá jogando lança um no outro, a lança pegou em Saul. Aí tinha uma amalequita, o amalequita estava passando, Saul gritou a amalequita e pediu a amalequita para ajudar ele, enfiando a lança, para ele morrer logo, porque ele estava agonizando. A amalequita fez o que Saul pediu. Quando a amalequita foi contar para o rei Davi que tinha feito isso, o amalequita morreu. O rei Davi mandou matar ele, falou que não podia ter feito aquilo não. Eu não entendi isso não, ué. Ele ia morrer do mesmo jeito, ia sofrer para morrer. Então, rei Davi disse, resta ainda alguém da casa de Saul? A quem eu, rei Davi, ungido de Deus, posso demonstrar amor leal por causa do filho, amigo dele, Jonatã. É porque o filho de Saul, Jonatã, gostava muito de Davi, Davi gostava muito dele, como se fosse irmão mesmo, amava. Versículo 2. Havia um servo da casa de Saul, chamado Ziba. Servo, gente, é empregado. De modo que o chamaram Ziba à presença do rei Davi, ungido de Deus. E o rei lhe perguntou, você é Ziba? Você é Ziba? E Ziba respondeu, sim, sou seu servo. É porque geralmente quando a gente está na frente de uma pessoa assim, né, de um rei, a gente fala assim, que nós somos seu servo, seu escravo, seu empregado. Eu estou aqui para te servir. Versículo 3. O rei Davi perguntou, ô Ziba, sobrou alguém da casa de Saul, o rei que morreu, a quem eu, rei Davi, possa demonstrar amor leal de Deus? Ziba respondeu ao rei Davi, resta, sim, ainda um filho que é filho do seu amigo, filho de Saul, Jonatã. Ele é aleijado 2 pezinhos dele. Versículo 4. O rei Davi lhe perguntou, aonde que está? Aonde está ele? Filho de Jonatã, meu melhor amigo, que eu amava, ele me amava também. Ziba respondeu ao rei Davi, está na casa de Maquir. Maquir é o filho de Amiel. Ele está lá no lugar chamado Lodebar.
Hein? Um lugar onde ele está? Há um lugar chamado Lo-Debar. Versículo 5. Imediatamente o rei Davi, ungido de Deus, mandou trazer Ziba da casa de Maquir, lá, filho de Amiel, lá em Lodebar. Versículo 6. Quando se apresentou ao rei Davi, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, filho de Jonatã, filho de Saul, filho de Jonatã. Mefibosete, aleijado dos 2 pés, era filho de Saul, amiguíssimo como irmão de rei Davi. E Jonatã, que era pai de Mefibosete, era filho de Saul, rei Saul, que morreu também, junto com Jonatã na mesma guerra. Prostrou-se, lançando-se com o rosto por terra. O rei Davi disse então, Mefibosete? E o rapaz respondeu, aqui está seu servo, rei Davi. Versículo 7. O rei Davi disse a Mefibosete, Mefibosete, não tenha medo, pois certamente demonstrarei amor leal a você, Mefibosete, por causa do seu pai Jonatã. Eu, rei Davi, lhe devolverei todas as terras de Saul, o seu avô. E você, Mefibosete, sempre comerá à minha mesa junto comigo. Versículo 8. Nisto, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, filho de Jonatã, neto de Saul, se prostrou e disse, quem é o seu servo? Eu, Mefibosete, para o senhor rei Davi, mostrar consideração por um cão morto como eu? Olha como Mefibosete achava que ele era um cão morto no versículo 8. No versículo 9, então, o rei Davi mandou chamar Ziba, ajudante de Saul, que era servo, né? Era empregado de Saul. Ele disse, estou dando ao neto do seu senhor Saul tudo o que pertencia a Saul e a casa dele. Tudo que está lá é dele, de Mefibosete, neto de Saul. Versículo 10. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para Mefibosete e também colherão o que essa terra produzir para fornecer alimento para a família de Mefibosete. Mas Mefibosete, neto do meu senhor Saul, sempre comerá à minha mesa junto comigo. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos, 20 empregados. Versículo 11. Então Ziba disse ao rei Davi, seu servo fará tudo o que o senhor rei Davi mandar. Assim, Mefibosete, filho de Jonatã, Mefibosete era aleijado dos 2 pés, comia à mesa do rei Davi, como um dos filhos do rei Davi. Versículo 12. Mefibosete também tinha um filho pequeno, chamado Mica. Olha, no versículo 12, Mefibosete já tinha até filho. Todos os que moravam na casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete, empregados de Mefibosete, neto de Saul e filho de Jonatã. Jonatã amava Davi, Davi amava Jonatã. Versículo 13. E Mefibosete morava em Jerusalém, pois sempre comia à mesa do rei Davi. E Mefibosete era aleijado dos 2 pés.